Meu nome é Brenda Portela Raimundi, tô aqui com a minha colega Monique Quilante Costa e hoje a gente vai conversar com a veterinária Luana Marques. Então, Luana, eu queria saber o que tu acha sobre o mercado de trabalho e as oportunidades nessa profissão que a gente escolheu, que é a veterinária. Ao contrário do que muitas pessoas pensam e falam a respeito do mercado de trabalho na veterinária, que é um mercado que está saturado, que não tem oportunidades, enfim, eu penso bem ao contrário. Eu acho que é um mercado que tem muita oportunidade. Na nossa profissão, a gente tem um leque muito amplo de especialidades e áreas onde a gente pode dar seguimento, né? Penso que em relação a oportunidades, cada um faz as suas oportunidades, então tem que ter muita dedicação a isso e principalmente muito estudo. A gente tem que ter um conhecimento muito amplo das coisas que a gente está lidando, né? Porque a gente lida com vidas, então não é uma profissão fácil. É uma profissão que demanda de muita dedicação, muito estudo, principalmente a gente estuda muito durante a faculdade e quando a gente sai da faculdade a gente segue estudando, ao contrário do que muitos pensam. Então a gente tem que estar sempre se atualizando, porque sempre tem alguma novidade ou alguma mudança, e isso é de suma importância ali para o nosso tratamento e para os nossos pacientes e para o nosso atendimento. O porquê que você escolheu estudar medicina veterinária e, enfim, a área que tu escolheu, qual o motivo? Pequena, assim, eu sempre falava para todo mundo que quando eu crescesse eu ia ser médica de bichos, né? Então foi algo que sempre me brilhou o olho, assim. Desde pequena eu sempre tive muito apego pelos animais, sempre gostei muito, dessa área e sempre achei incrível, assim, a profissão em si. E conforme eu fui crescendo e fui pesquisando e fui me inteirando mais sobre o assunto e sobre o que realmente faria, né, se eu fosse uma médica veterinária, eu fui criando mais gosto ainda. Claro, na época do ensino médio, quando chegou perto ali de fazer o vestibular, eu pensei, né, em outras possibilidades, assim, cogitei fazer psicologia, mas meu olho sempre brilhou muito mais para veterinária. Então, desde pequena, assim, que eu tenho essa vontade, e durante a faculdade sempre foi pequenos que eu quis, e sempre foi pequenos que eu foquei, e não me arrependo, de ter seguido nessa área e seguiria de novo quantas vezes precisasse. Qual dica você daria para um estudante de medicina veterinária que está no início? Acho que a dica que eu daria para quem está ainda na faculdade, principalmente é estudem muito, muito mesmo. O conhecimento ele nunca é demais. Na nossa área a gente precisa ter isso bem alinhado, né? Então, tanto a teoria quanto a prática, elas andam juntos. Então, não adianta eu saber tudo da teoria e nada da prática, ou tudo da prática e nada da teoria. Elas têm que estar bem equilibradas, né? Façam estágios, perguntem, se interessem e aprendam realmente, né? Não vão para o estágio só para passar o tempo ou para ganhar horas ou enfim, o que for. Vão para se inteirar mesmo, para absorver tudo que vocês podem, daquela pessoa que está ali para auxiliar vocês. E acho que algo muito importante também, de quando a gente começar, quando vocês, né, começarem a trabalhar, enfim, sejam humanos. A gente muitas vezes olha para o nosso paciente como um caso clínico ou como um diagnóstico, como um tratamento, enfim, né? Mas a gente nunca pode esquecer que aquele paciente, é o bichinho de alguém, né? Então é o amor de alguém, muitas vezes é família. Né, para algumas pessoas, para a grande maioria agora, né? Então a gente nunca pode esquecer disso, de tratar o tutor, né, da melhor forma possível e o animalzinho, óbvio, da melhor forma possível, pensando que aquele paciente, ele não é só um paciente, né, ele tem muita coisa por trás, tem tutores às vezes que só tem aquele bichinho lá como companhia, então é bem importante sempre ter essa visão, né, não deixar isso virar uma rotina a ponto da gente não ter mais esse olhar.
humano sobre aquele paciente, sobre aquele tutor, né? Acho que isso também é bem importante, principalmente para fazer um bom trabalho, né? Porque muitas vezes o tutor não vai lembrar de um diagnóstico que tu acertou e um tratamento que deu certo. Ele vai lembrar do jeito que tu tratou ele, do jeito que tu tratou o animalzinho dele, né? Então, acho que isso também é bem importante para a profissão, né? E quais foram os maiores desafios durante a graduação? Acho que o maior desafio da graduação para mim foi conciliar a faculdade, trabalho e os estágios, né? Porque eu não trabalhava na área, então, além da faculdade, eu fazia os estágios à parte, né? Porque a faculdade já dá uma boa base, principalmente teórica, mas é muito importante essa questão dos estágios, né? Tentar fazer estágio em diferentes áreas, para quem não tem muito uma certeza de que lado quer ir, né? De que área quer seguir, enfim, conseguir acompanhar um pouco de tudo e conseguir se inteirar de todas as áreas. Então, eu sempre tentei fazer isso. Sempre fiz estágio em pequenos, porque já era o que eu queria desde que eu entrei na faculdade, né? Então, mas sempre tentei fazer em lugares diferentes, para conseguir ter percepções diferentes e aprender o máximo de coisa que eu conseguisse. Então, acho que esse foi o maior desafio, tentar encaixar tudo, mas dar 100% de mim em todas essas coisas também. Quais os principais casos que você atende no dia a dia? Então, no dia a dia da clínica, se fosse colocar assim, algo que eu mais atendo e mais vejo, normalmente são alterações gástricas, então vômito, diarreia, toda essa questão ali, principalmente por questões alimentares, alimentação inadequada ou exagerada, ou enfim. Mas acho que de todos os casos que eu pego no cotidiano mesmo, essa parte gástrica é o que mais tem destaque. Como que é um dia típico na clínica que tu trabalha? Eu, na clínica que eu trabalho, sou responsável pelo atendimento e pela internação, né? É uma clínica 24 horas, então normalmente ela tem bastante animais internados. Então eu faço a questão das medicações deles, a gente faz os cuidados particulares de cada um, né? Alimentações específicas ou cuidados específicos para cada paciente internado, né? As limpezas, enfim, claro, a gente tem os auxiliares também lá na clínica que cuidam dessa parte de limpeza e alimentação, né? Mas as medicações a gente tem os horários específicos e na questão de atendimento, então eu faço as consultas, vacinas, avaliações para castrações, então a gente tem os horários agendados. E normalmente o dia a dia da clínica é assim: eu chego lá, eu dou uma olhada na agenda, então nos horários que tem agendamentos de consulta, enfim, eu faço os atendimentos, e nos horários específicos de medicações, daí eu realizo as medicações. A gente tem também os exames lá na clínica, então isso facilita um pouco, né? Muitas vezes eu faço uma consulta, e o exame que eu solicitei a gente já faz posterior à consulta, né? Então fica mais prático ali essa questão dos exames, dos resultados, enfim, já iniciar o tratamento. Mas basicamente é isso. O que eu mais faço na clínica são consultas, né? Que eu sou a responsável pelo atendimento, então, e o restante daí eu vou organizando conforme os horários da agenda ali das consultas. Qual o caso mais desafiador que tu atendeu até hoje? Não consigo me lembrar agora de cabeça algum caso muito desafiador, assim, a gente já atendi vários casos que foram bem complexos, assim, de chegar num diagnóstico ou de chegar no tratamento e do tratamento responder, enfim, ficar tudo bem. Mas com certeza, acho que do dia a dia, assim, os mais desafiadores que a gente tem segue sendo parvocinimose e felve, né? Porque são doenças que debilitam bastante os pacientes e nem sempre com o tratamento responde, então às vezes a gente faz muito tratamento, muito estimulante de imunidade, muito auxílio, né, muito suporte nutricional, enfim, tudo mais, e nem sempre o organismo daquele paciente vai responder. Então,
principalmente porque eles debilitam muito a questão da imunidade, né? E são doenças que não têm um tratamento próprio, né? Então não tem como, eu vou usar essa medicação e vai dar certo e vai ficar bem. Não, a gente não tem isso nessas doenças, né? Então eu acho que isso é o que mais seria um desafio diário dos veterinários de pequenos, né? É tentar com que aquele animal responda a um tratamento que não é o tratamento, porque não existe, né? Então é o tratamento de suporte que a gente está dando para os sinais clínicos e para aquilo tudo que está aparecendo ali para nós. Então acho que esse é o maior desafio. O que tu considera mais gratificante na medicina veterinária? As coisas que eu julgo assim gratificantes na veterinária, mas para mim eu acho que o mais gratificante de tudo é tu conseguir ver aquele teu paciente com o tratamento finalizado e bem, sabe? Aquele paciente que de repente chegou muito mal e que ninguém tinha esperança de nada e o tratamento deu certo, ele respondeu, ficou bem. Principalmente quando é um tutor que não mede esforços, né? Porque nem sempre 1 mais 1 é 2, então às vezes a gente precisa fazer vários exames para chegar num diagnóstico correto para aquele paciente. Então, tem tutores que não entendem e tem tutores que entendem e que fazem mundos e fundos para isso acontecer. Para o animalzinho ficar bem. Então é muito gratificante ver que tem uma pessoa, um tutor, né, por trás que quer muito que aquele paciente fique bem e a gente consegue chegar no diagnóstico, consegue fazer o tratamento e esse animalzinho fica bem mesmo e tem alta para casa. Então, acho que essa é a parte mais gratificante. Tu vê o paciente muito bem, assim, e tu saber que foi um esforço e um trabalho teu, claro, em conjunto com o tutor, em conjunto com os exames, em conjunto com tudo, né? Mas, enfim, acho que isso é, de todas as coisas, é a mais gratificante para mim.